primeiro bem feito. Ô, doutor, quanto custa uma cirurgia, não com o senhor, tá? Na média no mercado, é o que? 20, 30 mil reais, é isso? Eu acho que deve variar isso aí, mas pós-pandemia, que assim, existia uma migração de pacientes para a Turquia muito grande. A Turquia, ela é o pior país do mundo em transplante capilar e o melhor em marketing. Eles conseguiram fazer o povo acreditar que o transplante veio de lá, e na verdade não veio. Eu nunca vi um caso bem feito vindo de lá. É claro que devem existir clínicas melhores lá, mas não é o que os pacientes que vão buscam. O cara busca aquele transplante de $1.500, entendeu? Que já está incluso hotel, já está incluso tudo. Então vira um turismo. Custa $1.500 só? Tem clínica lá que custa $1.500. E o que acontecia? Pacientes com pouco recurso iam para lá, ou motivados pelo marketing e tudo mais, o que a gente acha extremamente errado. Se você ter uma ideia, essas clínicas da Turquia começaram postando meus casos, falando que eram deles. Então eles postavam resultados nossos. E aí eu falei, meu jurídico, cara, aciona eles. Falei, como que eu vou acionar um cara na Turquia? Ele não vai nem me responder. Aí o que eu fiz? Comecei a desmascarar. Eu falei, essa clínica aqui, tá, porque o paciente avisava, doutor, tem foto minha no perfil da Turquia. Aí eu comecei a postar, é mentira essa clínica. Distamos picareta demais. Falei, esse caso é meu, esse caso é meu. Aí os caras mandaram mensagem para mim, no coisa, falando assim, você tá prejudicando o nosso negócio. Falei, você tá de brincadeira, cara, você tá postando caso meu, cara. Falei, então vem fazer aqui então os casos pra gente ter pra mostrar. Falei, mas jamais, nunca. Pra fazer 2, 3 casos bons, depois vocês falaram que é o resultado de vocês, porque lá não tem nem médico. Mas o que aconteceu? Na hora que deu a pandemia, parou a viagem, começou a abrir muita clínica aqui de baixo custo. Então hoje você encontra transplante capilar por R$8.000. Mas assim, é a destruição da vida do cara. Não tem reversão. Tem casos que realmente eu não consigo nem corrigir. Fala pro paciente, cara, não tem o que fazer mais. Você vai ter que pôr uma prótese capilar, vai ter que viver de boné. Porque a tragédia é tão grande. Então oscila valor de R$8 a R$100.000. E vai da qualidade, da previsibilidade da cirurgia. Mas a média de mercado de clínica de alto padrão deve passar de 50. Passa de 50 mil. Na clínica Thiago Bianco, custa quanto? O paciente lá ele tem opção, né? Porque eu continuo operando e é a coisa que eu mais gosto de fazer, que era morrer dentro do centro cirúrgico. Eu falo, não quero parar nunca. Então eu faço as minhas cirurgias, tem um valor um pouquinho mais alto. Fala o valor? A partir de 100 mil, né, para fazer comigo. Aí eu faço o planejamento cirúrgico, eu faço a parte cirúrgica do paciente. Ou o paciente pode operar com um dos cirurgiões da minha equipe, que são todos formados por mim e auditados por mim. Porque a gente lá, cara, é um processo legal um dia de vocês conhecerem. Tudo tem número, tudo tem estatística, quantidade de folículo, qual o tamanho de punch, quantos perderam durante a extração, se foi um corte total, um corte parcial. Então, tudo eu metrifico. Porque aí eu sei como está sendo o desempenho, para a gente fazer a curva depois do cirurgião e falar, o teu desempenho está muito bom. Então, quando o paciente opta por operar com a equipe, tem um custo mais reduzido, porque não tem minha hora de trabalho envolvida ali. Aí eu acho que fica na faixa a partir de 60 mil. Porque varia, você vai fazer raspando, se você vai fazer sem raspar. Tem pacientes que você indica, é necessário raspar o cabelo em alguns casos. Hoje, na grande maioria, você não precisa estar em calvícies menos avançadas, mas você vai ter uma cirurgia mais extensa. Então, para tirar com fio comprido, o anestesista vai receber a mais, o assistente vai receber a mais e vira uma cadeia, porque você vai ter mais horas cirúrgicas. Então, essa variação que não é tão grande. Sim, é 100 mil, mas é uma cirurgia de 10 horas. É uma cirurgia que chega a 10 horas. Chega a 10 horas. Doutor... E uma equipe de 12 pessoas envolvidas. Só de médico tem 3 dentro de cada centro cirúrgico. Aí, fala. Deixa eu só perguntar sobre... Assim, tem bastante gente que nos acompanha aqui e com certeza teria dinheiro para fazer cirurgia com você. O cara vai fazer uma cirurgia de 40, 50, o cara paga mais 40, 50 e faz contigo, que eu acho que faria mais sentido. Mas o cara não consegue, porque tu só tem agenda daqui a 8 meses. Tem esse fator, E aí? Porque o cara, quando ele decide fazer a cirurgia, o cara quer fazer a cirurgia pra ontem, porque o cabelo dele tá caindo. Cara, Aí o cara não quer esperar 1 ano pra fazer uma cirurgia. Tu acaba perdendo muito paciente por causa da agenda. Com certeza, a gente deve distribuir muito pro mercado. Mas o que a gente tenta é manter esse paciente dentro da clínica, dentro do instituto, né? Então, se não tem agenda comigo, é uma coisa que o cara precisa muito, embora eu sempre deixe as sextas-feiras reservadas, em caso de urgência, por exemplo. É um ator que só tem aquele dia para operar, porque depois ele vai começar a gravar. Então, eu sempre deixo essa agenda de emergência aí. Mas o que a gente busca, assim, é entregar a mesma segurança, que é o principal, que é uma coisa que a gente nem falou. Por exemplo, você vai na Turquia, não tem nem médico operando. Monitor cardíaco, os caras não sabem nem o que é. O cara morre. Cara, se morre, ninguém fica nem sabendo. E o que a gente tem lá? Eu montei uma estrutura, que eu estava conversando com o Kaique. A gente meio que moldou o mercado de transplante capilar, porque a maioria das clínicas bem posicionadas, elas hoje em dia têm centro cirúrgico próprio. E o primeiro a ter centro cirúrgico próprio, provavelmente fui eu. Por quê? Porque hospital nenhum quer dar uma sala
para você ficar 10 horas dentro daquela sala cirúrgica. O preço que ele iria cobrar, vai um cirurgião plástico fazer mama, faz 5 cirurgias no mesmo dia numa sala. Então, ninguém queria emprestar centro cirúrgico para transplante capilar. E o que a gente fez? Cara, vamos ter nossos centros cirúrgicos próprios, a gente opera a hora que a gente quiser, mas para isso você tem que ter toda a validação. Então, hoje nós temos lá 7 centros cirúrgicos, que são 7 UTIs. Porque a gente opera com a mesma qualidade e com a mesma segurança que o paciente vai operar no ICE ou vai operar no Vila Nova Star. Essa é a segurança que eu passo para o paciente. É Alphaville? Isso, Alphaville. Isso também custa. Mas você estava falando como que o paciente ele vem naquela urgência. Não, quero fazer o mais rápido possível. Na hora que você começa a explicar para o paciente, assim, é um cara que já está acostumado a esperar. É um cara que compra um avião e vai demorar 1 ano e meio para chegar. É o cara que pede um carro que ele sabe que só vai entregar dali 12 meses. Então, quando ele quer mesmo fazer comigo, ele tem essa paciência. Outra coisa, a partir do momento que ele entrou e fez uma consulta, ele não está abandonado. A gente já começa a tratar, começa a monitorar, começa a ter os retornos, a aplicar os tratamentos para quê? Para garantir que a calvície dele não avance até o momento que ele vai chegar na cirurgia, ou então que melhore ainda até o momento da cirurgia. Tem paciente que já chega pronto e vai muito hoje, assim, quase 100% dos pacientes são patrões deles mesmos, nós vamos falar assim, não são CLTs. Então, o cara, ele escolhe o mês que ele quer para operar comigo. Ele fala assim, cara, eu tenho julho para operar. Aí toda vaga que abre em julho por cancelamento, esses dias eu tive que cancelar um paciente essa semana, o cara tava com dengue. Então assim, tudo certo, o cara esperou um mês, tava com dengue, cancelou 4 dias antes. Aí o paciente que já tava na agenda de espera com pré-operatórios prontos, falou, meu, esse dia serve para você que teve um cancelamento? Serve, vai lá e opera. Então no fim a gente consegue manejar a agenda. Ela é fechada, é longa. Se o cara for lá escolher uma data, eu quero operar 8 de fevereiro, cara, 2 anos. 8 de fevereiro, tá 2 anos lotado já. Agora, pode ser na primeira quinzena de fevereiro? Não, eu me viro. Mas, beleza. Assim, mas o cara precisa parar de trabalhar? Não, ele fica um final de semana, né? Opera na sexta, sábado... Depende, se for figura de exposição pública, o cara vai ter que dar um tempo, vai ter que colocar um boné. Mas Não, por quê? Porque fica ali... Não, às vezes o cara tem compromisso. A questão é essa. Fala assim, qual o melhor mês para você? Porque, por exemplo, a gente opera muito produtor rural. Tem cara que, na hora da safra, o cara não para um minuto. Então, não é uma hora boa para ele operar. Fala, cara, depois da safra, na intersafra, para mim é mais tranquilo. Então, deixa aquele mês reservado e minhas assistentes vão tentar colocar o cara o mais próximo daquela data que ele consegue. E, geralmente, a gente encaixa na semana que o cara escolheu, no mês, pelo menos, que o cara escolheu. Então, tem escassez de agenda, mas a gente consegue ainda atender todo mundo. Doutor, eu quero fazer um corte aqui. Vamos lá. Vou fazer um corte para dar milhões de views. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente ter 1 minuto para responder de forma sucinta. Qual é o melhor combo para mulher tomar que está perdendo o cabelo? Se for alopecia androgenética, ela deve tomar Avodart e minoxidil. É o melhor combo que ela pode ter, tanto para homem quanto para mulher. Só que a dose do minoxidil feminino é reduzida em relação ao homem. Não vou passar a dosagem, senão o povo se automedica aqui. Mas dutasterida e minoxidil é o padrão ouro. Se ela não estiver em idade fértil. Né? Se tiver em idade fértil, a gente vai ter que fazer injetável, tá? Ou vai ter que usar uma outra medicação, como é corte rápido, mas